Olá a todos, hoje venho lhes trazer mais um podcast e vamos lá. Então, vocês já repararam que as pessoas medíocres, as pessoas que não têm resultado na vida, que dificilmente chegam em algum lugar, que dificilmente conquista, algo, são as pessoas que mais tentam desmerecer a conquista do próximo, que mais tentam aparecer e que mais tenta diminuir as outras pessoas. Vocês já repararam isso? Quanto mais medíocre, mais barulho faz. Quanto mais medíocre, mais barulho faz. Nesse sentido, tá? Pode ser barulho no sentido literal, que também é verdade. Quanto mais medíocre, mais o som é alto, né? Mais a falta de respeito em relação ao próximo impera. Mas nós estamos aqui especificamente para conversar sobre pessoas que não conquistaram nada, certo? Então aí a gente começa a analisar e aí a gente começa a perceber uma série de comportamentos, que é um padrão de pessoas medíocres. Uma pessoa que não estudou, que não conseguiu um diploma, que não conseguiu conquistar nada acadêmico, quando vê que uma pessoa estudou, que se formou, que está feliz com aquilo, aí a pessoa que não tem nada, ela tenta menosprezar. Não, mas se formou naquela faculdade, não, mas não vale nada. Essa pessoa que não conquista nada, ela não sabe elogiar. Na verdade, não é que ela não sabe, ela é fracassada e sempre tenta achar um motivo, uma desculpa para diminuir aquilo que o outro conquistou, para diminuir aquilo que é do próximo. E aqui eu vou citar mais exemplos, tá? Não, porque... Aí vamos supor que, já ia prosseguir direto, mas eu vou ir aplicando contextos, Aí a pessoa vê que a outra comprou um carro. Não, mas aquele carro ali é antigo. Ah, mas aquele carro ali dá tal defeito. Vê que a pessoa conseguiu chegar em determinado cargo, conquistar uma carreira de trabalho, uma carreira profissional, e aí a pessoa que não conquistou nada vira e fala: não, mas provavelmente fez alguma coisa de errado para conquistar essa carreira profissional, Só que a pessoa não sabe se fez ou se não fez. Ela simplesmente faz o comentário porque está com inveja, porque está repleta de sentimentos ruins, certo? Está repleta de amargura, de frustrações, e aí quer depositar essas amarguras, essas frustrações nas outras pessoas. Então a pessoa não conseguiu nada, não teve disciplina, ou às vezes aconteceu alguma coisa na vida dela que infelizmente os outros não têm culpa, ou felizmente os outros não têm culpa, e ela deposita aquelas frustrações no próximo. Às vezes, por exemplo, foram as escolhas da pessoa que fizeram ela não ter nada. Não abriu mão no momento que deveria abrir mão de determinadas coisas, enquanto o outro estava abrindo mão, estava tendo autodisciplina. Essa pessoa que não tem nada, não, estava lá curtindo, estava gastando, estava fazendo o que dava na cabeça e de repente se vê sem nada e aí se frustra e acha que os outros são culpados, e aí começa a cuspir aquele veneno em relação às outras pessoas. E eu vou além. Geralmente, esse tipo de pessoa que não conquista nada, que não tem nada, que se frustra, se torna vazia, é aquela pessoa que está sempre
tentando diminuir os outros, assim, às vezes até na presença mesmo da pessoa, entendeu? No passado já teve mais, que já foi mais, que já foi muito melhor, né? Só que na hora que você olha o presente, se é que a pessoa estava falando a verdade, que no passado ela era melhor, quando você olha o presente, você percebe que aquela pessoa está num estado deplorável, né? Então, às vezes, como eu disse, essa pessoa amargurada, ela desrespeita as pessoas, né, que conquistaram na frente delas, entendeu? Inclusive já me aconteceu e eu já vi acontecer com outras pessoas. Quanto mais medíocre, quanto mais deplorável, quanto mais frustrada, a pessoa vai tentar menosprezar os feitos dos outros e vai tentar se exibir, mas não no sentido só de se gabar, mas de crescer tanto a ponto de querer diminuir o próximo nas palavras, porque nos atos a mediocridade ela se sobressai, entendeu? De repente vai ter gente que vai falar, nossa, mas Gabriel tá falando de uma maneira muito pesada. Não, é a realidade, são os fatos. E não só isso, vocês ainda podem reparar que esse tipo de pessoa geralmente está sozinha, abandonada. As pessoas não querem ter amizade, que geralmente ainda por cima é uma pessoa chata, enjoada, nojenta, que é difícil de ter convivência. É difícil de ter convivência, por mais que muitas vezes algumas pessoas estão dispostas a tentar, por pena, seja por tentar conhecer, tentar dar uma chance, né? Logo as pessoas acabam se frustrando com esse tipo de pessoa e pulando fora do barco, né? Isso daí também acontece, é um fato. E é importante não ficar próximo de pessoas assim, não manter muita conversa, sempre o básico, né? Na hora de se relacionar, se acontecer alguma situação em que é obrigado a conversar de vez em quando e etc. É sempre bom pular fora na primeira oportunidade, sair andando ou cortar o assunto na primeira oportunidade, né? Porque geralmente quando a gente entra em um diálogo, né, em uma conversa com uma pessoa assim, como eu disse, essa pessoa ela vai tentar diminuir os seus feitos, né? Ela vai tentar crescer para cima de você mesmo sem ter nada. Como eu disse, é uma pessoa fracassada. Então ela não tem nada e queria que vocês também não tivessem. Então ela vai fazer de tudo para te menosprezar em uma conversa. Você pode estar falando sobre outro assunto e a pessoa ela vai entrar no âmbito que ela quer de alguma maneira, nem que seja forçada, para te diminuir. E aí, de repente, aquela pessoa ela vai falar tanta coisa que é capaz de alguma maneira, vocês pensar, aquilo que eu fiz talvez não seja tão importante assim, mesmo que antes vocês considerassem importante. Vocês estão entendendo? Então tome cuidado até na hora de conversar com pessoas com essas características que eu mencionei. Foge da conversa de alguma forma. Converse o básico, se caso sejam obrigados, e a partir do momento que entram em um âmbito, digamos assim, que está fora da normalidade, já pula fora da conversa, porque é importante evitar estar perto de pessoas negativas, de estar em conversas negativas. Não acrescenta, não soma a ninguém e só traz peso na vida das pessoas, tá? Então, é um conselho que eu dou para vocês.
Quanto mais frustrada, amarga, invejosa é uma pessoa, mais é motivo para estar longe, mais é motivo para não conversar, para ter relações, seja de amizade ou qualquer outro tipo de relação. Geralmente, pessoas que agem dessa forma, como eu disse, são pessoas que não aguentam ver a felicidade do próximo, que ela não teve coragem, não teve perseverança e não teve principalmente disciplina de ir atrás. Nem tentou. Geralmente, nós, seres humanos, a gente se satisfaz com a tentativa. Podem reparar que, na maioria das vezes, a gente se arrepende mais por aquilo que a gente não tentou, por aquilo que a gente não foi atrás, porque a gente fica com aquele pensamento: e se tivesse dado certo? Essa pessoa, ela não tem disciplina, então ela nem tenta. E aí também ela se incomoda de ver os outros tentando, tá? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima.